bem-vindos e bem-vindas para o nosso workshop Aprenda a Perdoar e Ter um Relacionamento Feliz. Eu sou a professora Neves Batista, mestranda e doutoranda em psicanálise no Instituto de Formação Acadêmica FATEB, especialista em neurociência em São Paulo, especialista em aromaterapia do Terra, terapeuta holística Theta Healing, pesquisadora da neurociência do perdão, na Escola Lacaniana de Formação Psicanalítica, registro 105014 BH, MBA em Gestão Estratégica de Negócio, escritora com 45 livros publicados, professora aposentada da Faculdade Católica Santa Terezinha, onde acompanhei 44 trabalhos científicos. Inicialmente, nós vamos esclarecer que hoje nós não disponibilizaremos as transparências dos slides e que amanhã as perguntas também que vocês fizerem durante o nosso evento hoje serão respondidas amanhã, para evitar de atrapalhar o raciocínio. Então, qual é o objetivo do workshop? Praticar o auto-perdão e ter um relacionamento feliz. E o que é o auto-perdão? É perdoar a si mesmo e voltar a se amar. Porque quando a gente não perdoa, a gente fica sem se amar. E daí a gente consegue mudar a nossa vida a partir do perdão. O perdão surgiu do latim perdonare, que representa o ato de doar, significa se libertar das memórias negativas da infância, segundo Fred Luskin. Então, nosso trabalho hoje é em cima da tese de doutorado do Dr. Fred Luskin. Então, ele é o neurocientista do perdão. E quais são os 3 tipos de perdão? Nós temos o perdão religioso, que foi criado por Jesus, quando ensinou os apóstolos a rezar o Pai Nosso. Nós temos o segundo perdão, que é uma técnica havaiana do Ho Oponopono, aplicada pelos psicólogos, e nós, como neuropsicanalistas, também trabalhamos com o Ho Oponopono, que fala em 4 palavras. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. E o terceiro perdão, que é o perdão Neves Batista, cuja base científica são o acesso ao neurônio espelho. E o neurônio espelho foi criado em 1996, a descoberta do neurônio espelho, por 4 neurocientistas italianos. Eles estavam fazendo uma pesquisa com macacos e observaram que quando o som fazia um barulho, o outro macaco também repetia o barulho. Observaram que a segunda forma de acessar o neurônio espelho era pelo olhar. Então, o macaco começava a olhar para o outro e se sintonizavam com o outro, e daí o que um fazia, o outro repetia. E a terceira forma de acessar o neurônio espelho era através dos movimentos repetitivos. Então, nós encontramos na FT, de Gary Geck, a forma perfeita para que a gente acesse a terceira forma de acessar o neurônio espelho. Então, quando a gente perdoa com esse perdão, que é com a base científica, a neurociência, a vida da gente se transforma. Se eu estiver muito rápido, pode falar no som, porque eu sou muito rápida. Então, o que é a neurociência? A neurociência é a ciência que estuda o sistema nervoso central, periférico e a medula espinhal, segundo Suzana Herculano Ozel. Então, Suzana Herculano Ozel é uma neurocientista brasileira que trabalha na Universidade do Rio de Janeiro, e a base científica da pesquisa dela é o sono. Então, ela trabalha com as questões do sono, e ela descobriu nessa pesquisa dela que se você dormir antes das 10 horas da noite, vai gerar um hormônio chamado melatonina, que é os 2 picos normais do hormônio no cérebro, de 10 da noite e de meia-noite. Então, esse hormônio é gerado a partir de um sono profundo e vai limpar suas memórias para que no outro dia você tenha uma saúde mental saudável. O que é o cérebro trino? O cérebro trino é composto de 3 descrições de acordo com McClellan. Então, o neurocientista criou, em 1970, criou essa teoria que tem o sistema do lobo pré-frontal direito e esquerdo, que pensa. Nós temos o sistema do límbico, que são os sentimentos e emoções, e nós temos na nuca
o complexo reptiliano, que é preservação da vida. Nesse complexo reptiliano, nós temos 3 sentimentos que são dos homens da caverna, que é o medo, a raiva e a culpa. Nós não podemos viver sem esses 3 sentimentos, porque se a gente viver sem esse sentimento, a gente morre. Só que a neurociência também descobriu que a raiva gera 500 doenças. Então, se você quer ter saúde, você aprenda a equilibrar a raiva. Outra descoberta da neurociência também, que envolve o perdão, é que o homem, ele tem o cérebro dele mais ativo, a raiva é mais ativada no homem. A amígdala, que é uma glândula cerebral, vai ativar a raiva e o homem vai perder o equilíbrio. Então, para ter um relacionamento saudável e feliz, é necessário que as mulheres entendam que não pode provocar os homens, porque se ele tiver raiva, ele perde o equilíbrio. Então, a gente precisa entender como aplicar a neurociência dentro da nossa prática psicanalítica. O que é a neurociência e o perdão? Os cientistas explicam, quando a gente perdoa de verdade, acontece a ativação do córtex pré-frontal, a área responsável por regular os nossos sentimentos e emoções que estão no sistema límbico. Então, o lobo pré-frontal direito e esquerdo, ele vai resolver a situação do conflito. Então, o sistema límbico são os sentimentos e as emoções. Então, está aqui no meio da cabeça. E aqui está a memória de trabalho. Aqui está a memória de recompensa. Então, o que é que faz você sentir recompensado? É quando gera o hormônio da dopamina. Então, por isso que é muito difícil você ter um hábito e quando as pessoas vêm treinamento com mudança de hábito, não acredite. Segundo a neurociência, você não muda um hábito, você cria um hábito novo. Por exemplo, você é bem obeso e quer emagrecer. Então, para você emagrecer, você tem que fazer uma dieta, você tem que ter um sono reparador, você tem que fazer atividade física. Mesmo assim, tem gente que faz tudo isso e não emagrece, porque o neurônio antigo de engordar está lá na sua memória o tempo todo trabalhando. Quando você decide fazer uma dieta, aí o seu cérebro pega outro neurônio e manda ele tomar conta do seu corpo. E daí, enquanto você estiver emagrecendo de forma saudável, você vai continuar emagrecendo. No momento que o cérebro observar que você pode correr risco de vida, ele vai calar o neurônio novo e acionar o neurônio velho. Aí fica o efeito estufa, de engorda e emagrece. Quais são os comportamentos que nós temos que geram as doenças psicossomáticas? Primeiro, a depressão. A depressão é excesso de passado. Você vive o tempo todo pensando nas coisas que aconteceram com você. O passado, ele serve para você se aperfeiçoar e tirar uma lição para a sua vida, mas não você ficar focado no passado, de forma que você vive eternamente focado nas dificuldades, nas coisas que aconteceram com você e você não consegue sair dali. Segundo, o estresse é excesso de presente. Então, as pessoas estressadas, eu fiz uma roda de conversa lá na clínica que eu atendo, na Senhor Saúde Integrada, e daí a gente mostrou como existem várias doenças que são originadas pelo estresse. Uma delas é a fibromialgia, que é uma doença psicossomática e tem origem no estresse. Então, me encontrei ontem com a senhora que disse que queria participar do evento porque tem fibromialgia e queria aprender como melhorar dessa situação. Então, esse nosso workshop é uma oportunidade que a gente está dando para aquelas pessoas simples que não podem pagar a terapia, que não pode ter a oportunidade de ter esses conhecimentos, tá aqui com a gente para melhorar. E o terceiro é a ansiedade, é um excesso de futuro. Você está aqui, mas é preocupado o tempo todo com o que vai acontecer lá na frente. Então, quando você vive nesse estresse, aí o estresse gera o cortisol e gera a dopamina em excesso, e vai fazer você adoecer. E os sentimentos que geram doenças são a raiva, o medo e a culpa. Estão lá no sistema reptiliano, segundo Damásio. Então, para cada sentimento que você tem uma emoção. Então, nós adotamos no nosso livro de liderança 5 sentimentos, que cada um tem uma emoção, porque o sentimento você controla. Você pode estar com raiva e fazer de conta que não está com raiva.
E como é que você sabe identificar, você que é psicanalista ou terapeuta, ou até você mesmo na sua vida, identificar se você está com raiva, se o outro, aliás, está com raiva ou está com ansiedade. Essas rugas, nesse sentido aqui, segundo Daniel Goleman, mostra que você é ansioso. Quando você faz assim, é ansiedade. E essas duas, entre as duas sobrancelhas, você parte para o ataque, é a raiva. Então, a gente aprende com Daniel Goleman a observar a fisionomia do paciente e já saber se ele é ansioso ou ele é depressivo. Então, a gente precisa entender isso. Então, vamos lá para os 5 sentimentos, que cada sentimento desse vai gerar uma emoção. Primeiro, o sentimento, o medo. Qual é a emoção do medo? A emoção do medo é o pânico. Quando você está numa crise de pânico, você se treme todinho. Eu já atendi vários pacientes assim. Então, na crise de pânico, se treme, perde o controle emocional, não sabe o que está acontecendo. Então, é a emoção, o medo, o sentimento, a emoção do medo, o pânico. A alegria. O sentimento da alegria, a emoção da alegria é a euforia. A gente encontra nos pacientes bipolar. Então, o paciente bipolar, ele fica 15 dias na euforia, se for homem, tem muito dinheiro, tem muita mulher, e etc. E se for mulher também, vai ter o mesmo comportamento. Vive alegre nas redes sociais, fazendo de conta que não tem doença nenhuma. Então, assim, a gente precisa entender. A alegria é saudável, é o sentimento. Agora, a euforia é uma perda de controle. A euforia já vai levar para uma doença psicossomática, que é bipolar. Então, a gente precisa entender. Terceiro, a raiva. Qual é a emoção da raiva? O ódio. Quando a pessoa diz assim, estou com ódio, significa o quê? Que está pingando hormônio que vai fazer você adoecer. Então, o ódio gera os hormônios do cortisol em alta quantidade no seu organismo e faz você ter câncer, ter fibromialgia, ter enxaqueca, ter várias doenças. Então, a gente precisa aprender a controlar os sentimentos, porque as emoções, segundo Damasio, elas são involuntárias, ninguém controla. Então, a gente precisa entender isso. O terceiro sentimento, o quarto, aliás, é a tristeza. Então, uma tristeza profunda, ela pode levar à depressão e a depressão ao suicídio. Qual é a emoção da tristeza? É a depressão. Então, quando você está com depressão profunda, você não perde o controle de tudo. Você não sabe o que está acontecendo, e daí, se não for para o médico psiquiatra, tomar remédio controlado para poder se equilibrar, ir para o psicanalista, ir para o psicólogo e melhorar a sua vida de forma extraordinária. E o quinto é o amor. Segundo Fernando Pinto, está ali o livro dele, o amor é a melhor estratégia da vida. Então, assim, amar é a coisa mais maravilhosa do mundo. Só que quando a gente começa no relacionamento, a gente começa com a paixão, que é a emoção do amor. Então, a paixão, ela dura 2 anos. Se você casou quando estava apaixonado, aí vai se divorciar depois. Por quê? Porque na paixão você cega, você não vê os defeitos do outro, você não vê que falta dinheiro, que falta amor, que falta... não vê nada. Então, cega. E daí é uma emoção muito forte que vai fazer com que seu sistema de recompensa fique o tempo todo, 24 horas, pensando naquela pessoa. Então, a gente precisa entender que esses 5 sentimentos geram 5 emoções profundas. Os sentimentos a gente controla, as emoções não se controlam. E aqui está o livro de Damasio que fala nesse assunto. Daí nós vamos falar agora a respeito do exercício para controlar a ansiedade. O córtex pré-frontal tem circuitos que podem inibir os impulsos da amígdala, não é a amígdala da garganta, é a amígdala do cérebro, nos ajudando a manter o equilíbrio emocional, Daniel Goleman. Então, em cima eu fui para o Fórum Internacional e comprei o livro de Daniel Goleman. Em cima dessa teoria dele, eu criei um exercício que eu denominei popularmente de paz e alegria. Então, vamos fazer esse primeiro exercício. Você bota o dedo aqui no lobo pré-frontal direito, roda e diz a palavra paz. Inspira, paz. Inspira, paz. Inspira, paz. 3 vezes. Aí no lado esquerdo, inspira, alegria. Inspira, alegria. Inspira, alegria. Aí você vem para o sistema límbico, aqui no meio da cabeça.
vai repetir as duas palavras, paz e alegria, aí inspira. Paz e alegria, aí inspira. Paz e alegria, aí inspira. Aí você precisa estar ansioso em qualquer lugar, você baixa, olha para o olho direito, você vê a paz, olha para o olho esquerdo, vê a alegria, e os neurônios se acalmam e a ansiedade passa. Esse exercício também é recomendado para enxaqueca. Então, você está com uma dor de cabeça e você quer melhorar, e você vai usar esse exercício. E como o cérebro nos ensina a tomar a decisão. Quando eu fiz minha formação com o Dr. Nelson Bressan em São Paulo, ele mostrou uma pesquisa que ele tinha feito na USP, e daí a gente precisa entender que a memória, o foco leva a você tomar decisão. Então, a memória, o foco, a memória para tomar decisão. Então, a gente precisa tomar decisão. E é interessante que o perdão, ele não é um sentimento, o perdão é uma atitude. Você vai tomar a decisão se vai perdoar ou não vai perdoar. Daí, um exercício que a gente trabalha para voltar ao foco, você repete 5, 4, 3, 2, 1, agir. 5, 4, 3, 2, 1, agir. 5, 4, 3, 2, 1, agir. Daniel Goleman também ensina, nós temos 3 tipos de foco. Um foco na gente, um foco no outro e um foco no contexto, no ambiente onde você vive. Então, se você não tiver esse foco, você vai desperdiçar seu tempo e vai desperdiçar seu dinheiro e não vai chegar a lugar nenhum. Então, quando você quer fechar um negócio, você, primeira coisa, você vai aprender comigo agora a fazer um exercício. Sim para mim, sim para o outro, é um bom negócio. Se for sim para o outro e não para mim, eu estou fora. Então, quando ele terminou de explicar, o doutor Nelson Bressan explicou a pesquisa dele, eu criei o exercício. Então, você vai tomar decisões em cima da neurociência, sim para mim, sim para o outro, é um bom negócio. Se for sim para o outro e não para mim, eu estou fora. E você pode usar esse exercício de sim para você e sim para o outro, para você educar as crianças. Então, a criança pede assim, papai ou mamãe, deixa eu ir brincar na casa de fulano. Aí você pensa imediatamente, isso não é bom para mim, não é sim para mim. Aí você diz não. Aí o não, ele diz, por que não? Até você se cansar e deixar ele ir. Aí você diz, por que sim? Pronto, depois você diz por que sim, o sim não tem resposta neurológica, ele vai aceitar o que você está fazendo. Como acessar o neurônio espelho? A primeira forma de acessar o neurônio espelho, como eu falei lá atrás, é pelo som. Então, essa autora, Carol Hett, ela diz nesse livro dela, O Segredo da Serotonina, que se você acordar de manhã, levantar os braços, olhar para cima e gritar bem forte a palavra yes, 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 10 vezes, seu olho brilha, você acessou o neurônio espelho. Esse exercício não pode ser feito à noite, porque se seu olho está brilhando, você não vai dormir. Então, ele é bom para acordar, para usar na sala de aula com criança, para fazer com que você crie energia nova. E a gente usa como psicanalista, como neuropsicanalista, esse exercício para tirar o paciente de um estado de depressão profunda. Então, ele está chorando, está com depressão, não tem nem como, porque como psicanalista a gente trabalha com associação livre. A fala, associando a fala dele com os sintomas. E como ele está chorando muito, ele não tem nem como falar nada. Então, aí você faz o yes primeiro, aí ele volta, o olho a brilhar, e ele começa a falar as coisas que você vai identificar no inconsciente dele, quais são as coisas que estão gerando os problemas que ele tem. A segunda forma de acessar o neurônio espelho é através do olhar. Então, você olha para o outro, ele olha lá para outro lugar, e você continua olhando para ele. E você falando com ele sem palavras. Meu esposo tomava 25 comprimidos todos os dias e faleceu há 6 meses. 6 anos, aliás. E daí, o que é que acontece? Se eu fosse mandar tomar o remédio, ele não tomava. Então, o que é que acontece? Eu ficava olhando para ele e dizia, você está me hipnotizando, vai buscar meu remédio. Então, a fala, pelo olhar, também controla criança.
controla cliente. Eu fui contadora durante 30 anos, tenho uma empresa de contabilidade, e eu usei muito esse neurônio espelho para dizer para o meu cliente quanto é que ele ia pagar de imposto de renda, porque ninguém quer pagar imposto. Então, quando eu ficava olhando para ele, olhando para o imposto de renda, olhando, quando eu olhava a terceira vez, ele dizia, se der até 30 mil reais, eu pago. Aí, tinha dado mais de 30 mil e ele pagou de uma vez. Então, assim, se conecta. E eu fiquei preocupada com a pandemia, porque no consultório é fácil você se conectar as 3 formas com o paciente na boa. Mas quando é por uma tela, eu dizia assim, como é que eu vou acessar o neurônio espelho para a pessoa querer perdoar, porque é ela quem vai querer perdoar. Não sou eu que vou curá-la. É a autocura, é ela quem vai se curar. E daí eu ficava preocupada por uma tela, como era que eu ia fazer isso. E é interessante, quando você começa a fazer os exercícios, dá um sono no paciente e dá um sono em você. Até terminar a sessão. Quando termina, que corta a energia, o sono acaba. Então, assim, é uma prova científica que a conexão estava presente. E a terceira forma que a gente tem de acessar o neurônio espelho são pelos movimentos repetitivos. Então, eu encontrei na FT, acupuntura emocional, uma técnica de um psicólogo americano, Gary Gake. Em 1995, ele descobriu que se a gente fizesse os exercícios repetitivos, falando, limpando uma memória, que Bruce Lipton diz no livro dele, da Biologia das Crenças, que nossas células guardam memórias, e como o nosso cérebro foi feito para nos proteger, as memórias que ele guarda mais são as memórias negativas, os traumas, o sofrimento e as dores. E daí a gente limpa através daqueles sentimentos que está lá no reptiliano, porque nós temos nas nossas células, no DNA, os genes de 128 pessoas até a 7ª geração. Então, o pai e a mãe, os 2 avós de 2 lados, aí vai subindo até dar 128 pessoas. Então, a gente precisa limpar essas memórias. A gente limpa as memórias com esse exercício repetitivo. Aqui no ponto do karatê, você diz, apesar de eu ter raiva de fulano, eu me perdoo profundo e completamente. Aí vem aqui para o sistema límbico. Apesar desse sofrimento da infância, eu me perdoo profundo e completamente. Aí vem para o início da sobrancelha. Apesar desse sofrimento que eu estou vivendo hoje, sem dinheiro, sem amor, sem ser feliz, eu me perdoo profundo e completamente. Apesar de tudo que está acontecendo na minha vida, eu me perdoo profundo e completamente. Apesar da raiva que eu tenho do meu marido ou da minha mulher, eu me perdoo profundo e completamente. Apesar da raiva que eu tenho dos meus colegas de trabalho, eu me perdoo profundo e completamente. Apesar da raiva que eu tenho todos os dias por não ser compreendida na minha vida, eu me perdoo profundo e completamente. Apesar da raiva que eu tenho de não ter um amor na minha vida, eu me perdoo profundo e completamente. Apesar da raiva que eu tenho do sofrimento que eu vivo, das doenças que eu contraí, eu me perdoo profundo e completamente. Essa é a primeira rodada. Vamos dizer que você dá um 10. Você está totalmente doente em tudo. Dá um 10. A segunda rodada, você vai fazer na outra mão. E do outro lado do corpo. A gente vê muito nas redes sociais as pessoas fazendo, mas só de um lado do corpo. E por que que a gente tem que usar os 2 lados? Porque aqui, nesse ponto do meio da cabeça, no sistema límbico, a gente está acessando a espiritualidade, independente de religião. Aqui, do lado do olho, aqui, ó, do lado de dentro do olho, a gente está acessando a tristeza, e do outro lado está acessando a frustração. Aqui, de um lado está acessando a raiva, do outro está acessando a ira. Aqui está acessando a fobia. Aqui está acessando a vergonha. Aqui na clavícula, a ansiedade, insegurança, do outro lado, e a depressão e o estresse. Então, a gente precisa saber que cada ponto que a gente está tocando, a gente está acessando os neurônios. Quando a gente termina de fazer as 4 rodadas, aí a gente faz uma limpeza das memórias, porque Bruce Lipton diz lá no livro dele, o neurocientista, que nossas células guardam memórias, e essas memórias estão registradas no nosso DNA. Então, a gente limpa essas memórias, instala um novo sentimento no lugar dessas memórias.
porque a mente da gente é como um computador. Então, quando você tira uma coisa, tem que colocar outra, porque senão ela vai buscar outra coisa errada para botar ali no lugar daquela. Outro exercício também muito interessante é o abraço de 40 segundos. Ele gera ocitocina, que é o hormônio do amor, segundo o doutor Fernando Pinto. Só que a gente precisa saber que esse abraço do amor que a gente vai dar no outro e contar até 40, não pode ser dado em mulher grávida, porque acelera o parto. Eu usei lá em Natal muito esse abraço do amor com senhoras que estavam grávidas e queria acelerar o parto e já tinha passado o dia do menino nascer. Então, a gente usou o abraço do amor em casa com o marido, com os filhos, com a mãe, com todas as pessoas de casa. E daí, com 2 dias, a mulher teve o bebê. Então, a gente precisa saber que a gente gera, quando abraça o outro, contando até 40, o nosso cérebro gera o hormônio da ocitocina, que é o hormônio do amor, e vai passar para o outro. Então, se o outro está muito agitado, você dá um abraço nele, conta até 40, você passa a sua calma interior para o outro. Nós temos na nossa clínica psicanalítica muitos pacientes de dormir. Então, a neurociência explica que se você dormir 10 horas, acessa o hormônio da melatonina. Se dormir até meia-noite, é o segundo pico. Mas a maioria das pessoas não tem nem tempo de dormir nesse horário, vai dormir muito mais tarde, perder os 2 picos natural. Então, se perder os 2 picos natural, a gente criou um exercício baseado na terapia quântica, de Deepak Chopra e Tansi. Então, você inspira pelo nariz, inspira, expira pelos dentes, assim. 3 vezes. Aí dá um grande on. Aí gera o hormônio da melatonina no seu cérebro e você dorme. Quantas vezes eu apliquei muito isso com meu marido quando estava internado na UTI, que ele não queria tomar remédio para dormir. Então, ele dizia, faça o exercício do X do 1 para eu dormir. Então, eu fazia com ele, ele dormia imediatamente. Então, tantas vezes acorde durante a noite e repete o exercício. E agora nós vamos fazer uma sessão de perdão, do auto perdão, porque a pessoa que mais precisa do seu perdão é você. Muitas vezes você fica o tempo todo achando que é o outro quem... Você não vai perdoar o outro, porque eu não posso perdoar o outro. Não, o outro fez tudo o que fez com você. Se você não se perdoar, o que é que vai acontecer com você? Você vai adoecer. Porque o perdão, segundo Nelson Fred Luskin, o perdão cura. A tese de doutorado dele é que o perdão cura. E eu, com a minha experiência de 15 anos que eu trabalho com perdão, o perdão liberta as memórias negativas da infância. Então, você passa a ser outra pessoa. Quem passou por mim sabe que a vida dela era uma antes e é outra hoje. Por quê? Eu trabalho com a psicanálise, eu trabalho com essas técnicas do perdão, da neurociência, eu trabalho com os óleos essenciais, eu trabalho com aquilo que vai ajudar meu paciente a recuperar a saúde do corpo e da alma. E é interessante que a gente trabalha muito na nossa terapia a questão de trabalhar uma vida plena. O que é uma vida plena? É ter saúde, um amor, um trabalho, dinheiro e uma família. Então, se você tem essas 5 coisas, você tem uma vida plena. E daí, essa vida plena, você pode ter ainda vivo. E muitas vezes a pessoa não sabe disso, aí vive doente para poder justificar o restante dos seus fracassos. E a culpa que eu falei lá no início, quando você bota a culpa no governo, bota a culpa no pai, bota a culpa na mãe, bota a culpa no marido, bota a culpa nos filhos, você está tirando 50% da sua capacidade de cuidar de você. Então, um exercício do auto-perdão, a primeira coisa que você faz é contar a sua história na forma de um W. Então, uma coisa que aconteceu com você, uma coisa boa, um acontecimento ruim, um acontecimento bom, um acontecimento ruim e um acontecimento bom. Então, quando você conta a sua história na forma de um W, que remete aos picos e vales, aí nessas 2 coisas ruins aqui estão os seus problemas, os seus sintomas vão funcionar em cima disso aqui. Então, é muito interessante essa técnica para você saber. E muitas vezes as pessoas só sabem as coisas ruins, não sabem nada de bom que aconteceu. E o que é que a gente faz? A gente vai fazendo perguntas esclarecedoras.
E daí a gente faz a pergunta, e foi o que aconteceu com você? Quantos anos você tinha quando começou esse sintoma? Aí a pessoa disse, eu não sei. Aí eu digo, e se você soubesse, o que seria? Aí a pessoa diz, eu sei, agora eu sei. Porque eu mudei a pergunta, aí ele agora sabe responder. Então a gente precisa entender isso aqui. Um acontecimento bom, uma dor, um sofrimento, um acontecimento bom, outro sofrimento, uma perda e um acontecimento bom. Para que esses três acontecimentos bons vá acionar sua memória de recompensa, gerar dopamina para você mudar seus comportamentos. Porque a mudança é uma porta que se abre por dentro, ninguém muda ninguém. E a transformação é percebida por fora. Então você diz, fulano mudou, olha o olho dele como está brilhando. Quando você faz o exercício do IES, seu olho brilha. Então é fantástico para a gente fazer num público grande, como eu dei uma palestra faz uns 15 dias para 400 pessoas, na praia de Guadalupe. Então, assim, quando terminou a palestra, todo mundo com o olho brilhando. Então, assim, significa o quê? Que você precisa praticar o auto-perdão. Porque a pessoa que mais precisa do seu perdão é você. Então, como é que você pratica esse auto-perdão? Você diz, vou dizer com o meu nome, cada um que estiver em casa vai dizer com o seu. Eu, Neves, me arrependo pela vida que eu tenho levado. Diz 3 vezes, vai inspirando. Eu, Neves, me arrependo pela vida que eu tenho levado. Inspira. Eu, Neves, me arrependo pela vida que eu tenho levado. E por que se arrepender? Porque o arrependimento ele é genuíno. Quando você se arrepende, você não volta mais a praticar aquilo ali que lhe fez sofrer. Segundo, você vai se perdoar. Por exemplo, você é uma pessoa que tem muita raiva, tem um pavio curto, tem muita raiva, já limpou as memórias da raiva lá e tudo, mas precisa se perdoar. Você vai dizer, eu, Neves, me perdoo pela raiva que eu tenho, que normalmente é assim. A gente é 50% do pai e 50% da mãe. Então, se eu tenho raiva, ou meu pai ou minha mãe tinha esse sentimento de raiva muito forte no comportamento. E se um tem raiva, o outro tem medo. O pai tem a raiva, a mãe tem o medo. Então, precisa que eu limpe os dois. Mas na primeira sessão, você vai perdoar aquela pessoa que mais lhe ofendeu, que mais você traz as memórias negativas da infância dessa pessoa, ou o pai ou a mãe. Se arrependeu, se perdoou pelo comportamento que o pai ou a mãe colocou em você, perdoa os dois, e depois você vai perdoar mais aquele que você quer perdoar. Ou pode ser o pai, ou pode ser a mãe. Então, como é que a gente faz esse exercício de perdoar o pai e a mãe? Ele é de doutora Sofia Bal, a referência, é uma psiquiatra, que é hipnóloga, é neurocientista, muito famosa. Eu fui aluna dela. E daí você vai fazer o seguinte perdão com seu pai. Você vai se sentir num lugar seguro, um jardim bem bonito, bem florido, e você com 5 anos, e seu pai também com 5 anos. Você vai sentar vizinho ao seu pai e vai fazer esse perdão. Você vai dizer, oi menino que vai ser meu pai, eu quero agradecer por você ter me dado a vida, por você ter me criado, por você ter feito de mim a pessoa que eu sou hoje. Mas agora eu cresci, pai, eu não preciso mais do seu controle. Eu quero lhe perdoar por tudo que necessita ser perdoado entre mim e você, desde a minha infância até hoje. Agora estamos todos curados e perdoados, curados e perdoados, curados e perdoados. Esse primeiro perdão aqui é o medo, a raiva e a culpa. Curados e perdoados, curados e perdoados, curados e perdoados. Curados e perdoados, curados e perdoados, curados e perdoados. Quando você faz esse perdão, você muda a sua química cerebral, porque você está, quando criança, você não tem maldade nenhuma. E ele também era criança, não tinha maldade nenhuma. Então, aí você consegue fechar esse perdão. E agora, nós gostaríamos de falar a respeito de uma teoria de doutora Vanessa Sesnick. A tese de doutorado dela em Campinas fala sobre que o perdão, com o perdão ao pai, a mulher perdoando o pai, o dinheiro vem. A mulher perdoando a mãe, o dinheiro fica. Então, a gente precisa saber que o perdão interfere no financeiro. Então, quanto mais eu perdoar meu pai, perdoar minha mãe, e para quem está aqui no nosso workshop, se depois quiser receber, eu tenho 2 livros, 50 motivos de perdão ao pai, 50 motivos de perdão à mãe. Então, se vocês quiserem receber esses livros, a gente manda em PDF,
manda lá para o Fênix e lá o Fênix vai distribuir com vocês. Então, a gente precisa saber que eu preciso perdoar meu pai, eu preciso perdoar minha mãe, para me libertar dessas memórias negativas da infância. Quando eu consigo perdoar os dois, aí a gente entra em Freud. Freud diz assim, quando é que você sabe que se curou? Quando você lembra do que aconteceu e não sofre mais. Aí você se curou. Então, a gente precisa entender que, cada vez mais, a gente tem que perdoar a si mesma, perdoar seu pai, perdoar sua mãe, para a gente ter uma vida saudável, alegre e feliz. E daí, outra questão também que a gente vai falar é a respeito dos 5 traços de caráter de Reishi, que tem uma Lise Bourdieu criou as 5 feridas emocionais. Então, a gente sabe que a primeira ferida emocional é a rejeição. E a rejeição a gente trabalha na nossa terapia, porque quando cortou o cordão umbilical, a neurociência explica que quando cortou o cordão umbilical, a criança entendeu que a mãe dela não gostava mais dela. E tem gente que leva isso para o resto da vida, a rejeição. Você se sentiu rejeitada lá atrás, no corte do cordão umbilical, e você botou na sua cabeça que você não ia mais ser aceita em lugar nenhum. A segunda ferida emocional é o abandono. A rejeição é da hora do cordão do nascimento até 1 ano de idade, o abandono até os 2 anos. Então, você pode ser abandonada fisicamente, ser doada para adoção, e você pode ser abandonada emocionalmente. Então, assim, seu pai ou sua mãe tinham muito trabalho, estavam muito ocupados e não tinha tempo de cuidar de você. Então, você se sentiu abandonado. A terceira é a injustiça. Você se acha injustiçado. Você é uma pessoa muito criativa, inovadora, bom negociador, sabe ganhar dinheiro, tudo, mas você tem esse sentimento da injustiça dentro de você. Terceira ferida. A quarta ferida é a humilhação. Então, a humilhação já é com 4 anos. Então, você se sentiu humilhado quando você estava fazendo os esfintes. Então, você, quando ia fazer cocô ou xixi, a pessoa não entendia isso e você se sentia humilhado por isso. Então, aí gerou essa ferida emocional. E a quinta ferida emocional é a traição. E a traição, ela é quando apareceu em você as questões sexuais. Então, quando apareceu as questões sexuais em você, foi despertando a sexualidade com 5 anos, você queria um par para você. Você queria ser o amor da vida. Se for mulher, queria que o seu pai fosse o amor da sua vida. Mas seu pai já tinha sua mãe, já tinha o pai dele. Então, você não podia fazer um pai, você se sentiu traída. E daí, por isso que as pessoas traem. É lá do caráter, dos pontos fracos do caráter dele. Aí a pessoa pensa, confunde caráter com comportamento. Então, a conduta é formada pelo caráter, pela personalidade e pelo temperamento. A personalidade nós temos umas máscaras que os atores usavam para desempenhar papéis na sociedade. Então, nós temos vários papéis. Se eu hoje estou aqui como professora, eu tenho um papel. Quando eu estou assistindo aula como aluna, eu tenho outra. Se eu sou mãe, eu tenho um papel. Se eu sou filha, eu tenho outro. Então, são os papéis que a gente desenvolve na sociedade que formam a nossa personalidade. E o temperamento, ele é hereditário. 50% do pai, 50% da mãe. Então, se você estudou, poliu o temperamento, ficou 5% lá, que são esses traços de caráter negativo que você não tem como limpar totalmente. Então, fica lá registrado na sua memória. E daí, se a pessoa pisar nos seus calos, você revida, porque bateu na sua ferida. Então, quando as pessoas têm muitos traumas, precisam aprender a se curar com perdão. E daí nós temos os autores do Neurônio Espelho, como eu falei, foram 4 neurocientistas italianos, Galeazzi, Fadiga, Fogassi e Risolati. Então, eles criaram essa teoria do neurônio espelho e a gente adotou, foi profundamente, 15 anos que eu estudo isso e aplico, e trago resultados excelentes na vida das pessoas, tanto na saúde, como no trabalho, como no dinheiro, como no amor. Então, assim, a gente precisa entender isso. E eu quero agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui, né, levando o perdão terapeuta Neves Batista de Caicó para o mundo. Eu já atendi em 10 países, mas só que eu não falo em uma palavra em inglês, e daí todas as pessoas que eu atendi fora eram brasileiros que moravam fora, e tiveram excelentes resultados.
E uma das coisas que as pessoas perguntam muito é como é que eu sei que eu já perdoei? Quando eu não chorar mais, quando eu falar naquilo, quando eu não quiser me vingar e quando eu não sofrer de qualquer forma. Então, aí eu perdoei de verdade. Caso contrário, eu não perdoei. Então, muitas vezes a pessoa vai para o padre ou para o pastor e diz que perdoou, etc. Quando se encontra com a pessoa que fez raiva, tem outra raiva de novo e começa tudo outra vez. Então, a gente precisa aprender primeiro a se perdoar. Depois, perdoar seu pai e sua mãe. Aí nós temos o perdão à criança interior, que foi o inconsciente da gente de 0 a 12 anos, segundo Freud. E nós temos o quarto perdão, que é o perdão social, para você perdoar o maior número possível de pessoas. Eu já tive um paciente que perdoou 10 mil pessoas, ele trazia a listinha dele das 10 mil pessoas que ele precisava perdoar. Então, depois desse perdão à sociedade, você tem o perdão aos antepassados, aos homens e mulheres da sua vida que viveram. São 128 pessoas até a 7ª geração que seu DNA tem o gene dessas pessoas. Então, muitas vezes você pensa assim, eu faço parte do grupo Análise para Todos, e o pessoal confunde muito as bolas lá. E daí diz assim, eu me encontrei com uma pessoa e eu tive a impressão que eu já conhecia essa pessoa de muito tempo. Como é que a neurociência explica isso? Alguém da sua família conheceu alguém da família dessa pessoa e está no seu gene. Quando você vê aquela pessoa, você tem a sensação que já conhece ela de muito tempo. Então, é assim que a coisa funciona. E a gente não pode levar para o nosso cérebro psicanalítico coisas que dá dubiedade. A gente precisa ser sim, sim, não, não, porque senão vai confundir a cabeça do paciente. Quantas pessoas vão para uns treinamentos e voltam para a gente consertar a cabeça, porque na hora do treinamento lá foi um show, foi maravilhoso, foi 1001 noite, e só que quando chega na realidade dele, não é nada daquilo e ele vai se sentir cada vez mais vazio. Então, nós gostaríamos de agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui e fazer um exercício para quem quiser conquistar uma meta. Assim, ó, esse dedo, o polegar com o dedo do meio. Estrala assim, mudança começa rápido. Mudança começa rápido. Mudança começa rápido. Aconteceu. O que é que eu estou dizendo no meu cérebro? Que eu quero mudar. E aconteceu é comemorar. Então, tudo que eu boto uma meta e eu uso esse exercício, eu vou conseguir fechar cada vez mais rápido. Outro exercício que eu esqueci de ensinar a vocês. Doutora Rosana Alves, que é uma neurocientista muito famosa, brasileira, mas mora nos Estados Unidos, ela usa muito a lei do espelho de Lacan. Então, Lacan diz que a lei do espelho tem 4 faces. Então, a primeira é que se você criticar o outro, falar mal dele, etc, etc, você precisa curar em você. A segunda, se você critica o outro e você fica o tempo todo, o outro lhe critica, e você fica o tempo todo preocupado com o que ele está pensando de você, o que ele está falando de você, você também precisa se curar. E quando ele lhe critica, ele faz com que você perca o equilíbrio e você não se incomoda com nada, significa que você se curou. Aí, doutora Rosana Alves ensina a gente deletar. Deleta, deleta, deleta. Significa o quê? Que você vai deixar para lá. Aquilo não tem nada com você. E você pode deletar assim, e se você for deletar falando na presença do outro, ele vai ficar com raiva. Então, você pode segurar aqui no brinquinho e pensar, usar o neurônio espelho só, deleta, 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 sem palavras. Eu usei essa técnica com a cantora lá em Natal, ela tinha perdido a voz e ela tinha que dar um show, e ela foi para mim, a sogra dela mandou ela para mim, e daí eu passei 2 horas com ela, fazendo os exercícios da neurociência, e a voz dela voltou, e ela deu o show tranquilo, porque quando você está no palco, ou como professor, ou como cantor, todas as energias negativas daquele palco vai para você, e daí você precisa se curar disso. Então, a única forma que tem de se curar, segundo a neurociência, a doutora Rosana Alves, que é a neurociência da felicidade, é você deixando para lá. Deixe para lá, isso não é nada comigo. Então, pode ser assim, pode ser no brinquinho, pode ser aqui no anel, deleta, 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 para que aquela energia negativa do outro não venha para você. Agora eu quero agradecer a vocês, definitivo, não é?
Gratidão é quando a alma diz obrigada pela oportunidade de aprender com vocês todos os dias. Eu tenho aprendido muito no Fênix com a Andrea e Fátima, excelentes profissionais, aprendido muito com eles e quero cada vez mais estar aqui com vocês. Então, amanhã nós iremos começar no mesmo horário, respondendo as questões de hoje e falando sobre os relacionamentos. Hoje a gente falou do perdão, amanhã a gente vai juntar o perdão com os relacionamentos. E se alguém quiser mais alguma coisa do perdão, se aprofundar mais, só é mandar me avisar pelo WhatsApp, que a gente manda os livros, os exercícios, a gente ajuda da melhor forma possível. Até a próxima. Tchau, tchau.